Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso podcast Dualidade de Ideias. E meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aqui super especial, ele que é cosplay, Raul do Toca Cosplay. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Toca, você poderia explicar pra gente o que é o cosplay? Tem muita gente da nossa página que não conhece o cosplay, não sabe o que é. Você poderia dar uma explicação para a gente, por favor? Com certeza. Vou falar um pouquinho baseado na minha visão, na minha experiência, mas aí o pessoal pode ter uma ideia do que se trata, né? O cosplay, basicamente o nome ele vem de uma junção de duas palavras, né? O cos vem de costume, que seria fantasia em inglês, e o Uhum. play vem de roleplay, que é a interpretação. Então seria você ter a interpretação de um personagem usando a fantasia do personagem. Então meio que a junção disso, né? E no caso, o cosplay ele é um pouquinho diferente, vamos dizer, da fantasia que o pessoal está acostumado a ver na fantasia de carnaval, de Halloween, né? Porque o cosplay ele tem essa questão do roleplay, da interpretação do personagem. Então, geralmente, o pessoal que atua ali no cosplay, ele tenta fidelizar ao máximo a interpretação do personagem, as características e tudo, e não só a vestimenta, né? E os equipamentos, né? Então, ele vai essa segunda camada ali. Legal. Raul, mas assim, conta pra gente, explica pra gente assim, qual que é o objetivo, assim, o intuito, assim, do cosplay? Por que, assim, atuar? Pra que utilizar uma fantasia de um determinado personagem? Qual que é a finalidade, assim? Olha, isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. O principal motivo, assim, vamos dizer, é a diversão. Então, tem muita gente que enxerga nisso, né, uma forma ali de se divertir, de se de interagir com outras pessoas ali em lugares que geralmente são eventos, convenções de anime, de jogos, né, que vão ter a galera fantasiada de cosplay. Uma outra coisa que eu já percebi também é que o cosplay ajuda também na questão de identidade da pessoa, às vezes. Tem gente que ela se identifica tanto com o personagem que ela, quando tá no personagem, ela se sente bem. Ela se sente que ela pode se soltar, deixar ali um lado dela vir à tona, né? Às vezes nessa questão da interpretação, que não necessariamente no dia a dia aparece esse lado, né? Então ele tem tanto essa função, vamos dizer, de diversão, acaba tendo essa função psicológica, vamos dizer, né? Então causa ali um bem-estar psicológico para a pessoa. E muito, vamos dizer, também entra na questão meio que uma homenagem pro personagem. Então, é uma forma também da gente homenagear personagens que a gente gosta muito. Então, acho que uma das coisas assim que eu mais penso quando eu faço um cosplay, né? Tipo, poxa, eu gosto muito desse personagem, então acho que dá pra eu me dedicar e fazer um cosplay desse personagem, porque é uma coisa que dá trabalho, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, é realmente essa questão de você ter essa paixão pelo personagem, assim. Como você vê a comunidade de cosplay? Existe a camaradagem, conflitos? Você pode contar sobre isso pra gente? Sim. Olha, eu vou falar pra vocês que, assim, no geral, eu vejo muita camaradagem na comunidade. Já soube de situações que tem de conflitos, porque querendo ou não, tipo assim, um dos intuitos do cosplay também é a competição. Tem gente que vai nos eventos para competir, para ganhar premiações, e às vezes acaba gerando ali alguma rivalidade entre algumas pessoas nesse caso. Mas, no geral, as pessoas com quem eu me aproximo, com quem eu interajo, são a galera mais camarada. E principalmente na questão de se ajudar pra fazer o cosplay. Porque, falar pra vocês, sozinho, eu não teria feito nenhum dos cosplays que eu tenho. Então, assim, absolutamente todos eles envolveram outras pessoas no processo, sabe? Tanto, tipo, amigos que chegaram pra ajudar, e assim como eu também ajudei em outras coisas, né? Quanto, às vezes, trabalhos que a gente acaba contratando de costura, de, de peruca ali, né? De estilização. Então, tem coisas que, tipo, se a gente for fazer tudo sozinho, tem gente que faz e tá tudo bem. Queria saber fazer tudo sozinho, mas é mais fácil você fazer com outras pessoas junto, né?
Tem um ditado que eu gosto muito, fala, tipo, sozinho você chega lá, mas em conjunto você chega mais longe, né? Verdade. Então, é uma coisa que eu levo bastante. Então, eu vejo bastante camaradagem entre a galera e tento me aproximar dessa galera que é mais propícia a isso também. O Raul, assim, pra você, assim, ser um cosplay, né, fazer um cosplay, o quanto isso representa pra você, o quanto isso é importante pra você? Assim, se fosse listar as prioridades da sua vida, mas o quão que você dá importância a isso? Olha, hoje, e assim, de uns tempos pra cá, né, tem sido um dos meus principais hobbies. Eu ainda trato como um hobby. Tem gente que leva profissionalmente, né? Depois a gente pode comentar mais sobre essa questão, mas falando de mim um pouquinho. Eu levo, assim, como um dos meus principais hobbies, porque eu entro nessa categoria de pessoas que me faz muito bem o cosplay. Então, quando eu tô num evento, tô interagindo com as pessoas, eu me sinto muito mais aberto a socializar, a interagir e tudo, do que quando eu não estou com o cosplay, vamos dizer, estou apaisando ali, né? Que eu vou ficar muito mais retraído, muito mais tímido, não vou interagir com quase ninguém ali, vou só pra passear, né? Então eu sinto muito isso, assim, me ajuda muito nessa questão social e entra muito nessa questão da saúde mental pra mim. Então o cosplay já me ajudou também nesse sentido, assim, de épocas que eu tava, assim, que eu não conseguia, tipo, interagir nem com meus amigos, assim, tava numa fase aí de isolamento. E aí, de repente, sei lá, eu acabei indo pra algum evento, acabei indo pra outro de cosplay, e o cosplay dá esse up, e de repente, quando eu fui ver, tava conversando com as pessoas de novo, interagindo. Então, assim, pra mim tem muito esse motor, assim, sabe, de psicológico. Me ajuda a recarregar um pouco as baterias, assim. E como que é a interação do público com seus personagens? No meu caso, eu tento. Tem uma coisa que eu gosto muito nos meus cosplays, assim, de tentar agregar música neles. Tudo começou com o cosplay do Link, que ele tem a ocarina. E aí a ocarina, por ser um instrumento musical, na verdade ela veio antes do cosplay, pra mim. Hum. Então, primeiro eu conheci o instrumento musical, fui numa oficina, num evento que tava tendo e tudo, tinha um rapaz apresentando as ocarinas, diversos tipos e tudo mais. Cheguei e falei, posso ver uma? Pode. Aí cheguei lá, ele me mostrou e peguei ali, toquei umas notas ali, mas cara, falei, nossa, acho que eu consigo aprender esse negócio, né? E aí comprei uma depois, e uma simplesinha assim pra começar a aprender, ver se pegava o negócio, né? E aí eu pensei, acho que dá pra fazer um cosplay em volta disso. Então, pra mim, veio muito por conta da música. E na interação com os outros personagens, eu tento levar isso, na interação com as outras pessoas, né? Então, quando eu faço, por exemplo, o Brook com o violino, eu chego no evento e, tipo, quando eu vejo outros cosplays, eu tento levar a música pra eles. Tipo, posso tocar a música do seu personagem, gravar um videozinho e tudo. Então, ainda tem bastante vídeo, inclusive, que eu preciso soltar nesse sentido. Então, tô editando, tem bastante material gravado disso, assim, né? Que eu vou pros eventos, gravo. E tem sido muito legal, muito gratificante pra mim. Eu tinha um bloqueio muito grande com essa questão do violino e de tocar pra outras pessoas. E isso assim, eu superei uma época, depois foi voltando esse bloqueio. Questões psicológicas isso vai e vem, né? Mas estar nos eventos de um ano pra cá e tocando pras pessoas as músicas me deu um desbloqueio muito grande nessa questão. Então, me ajudou muito a dar esse up. E também a interação com as outras pessoas tem sido muito nessa questão da música. É isso que eu tento levar para as pessoas. Ô, Raul, quais são os personagens assim mais populares assim do cosplay nesse ano de 2024? Olha, eu acho que esse ano que tá em tendência bastante são os personagens de Honkai, Genshin Impact. E tem um outro jogo da empresa que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é da mesma. Star Rail, acho que é. São três jogos da mesma empresa, que é a Royal Games. E o pessoal até fala, né, Royalverse. Porque são personagens que estão muito em alta, porque eles são muito carismáticos e detalhistas. Então o pessoal pega bastante pra fazer esses personagens de Genshin e desses jogos, né? E um outro que tá sempre em alta é os do LoL. LoL nunca sai, né? Então sempre tem gente fazendo cosplay de LoL. Então são dois que eu acredito assim que estão bastante em tendência assim na área dos games. E pra área dos animes, tem os animes, acho que os que estão mais vindo são os animes mais novos agora, que é o Demon Slayer, Jujutsu Kaisen,
Tem um novo agora que tá saindo, Dungeon Mesh, já comecei a ver um monte de cosplay nos eventos também. Então, eu sinto que o pessoal vai bastante também pelo que tá acontecendo no momento, né? E a pessoa assiste o anime, se identifica com o personagem, vou fazer o cosplay. Então, são os que eu acredito que tá em alta, assim, pra esse ano, né? E tem aqueles que nunca saem de moda, né? Dragon Ball, Naruto, One Piece, que esses são aí os clássicos, né? Ô Toca, o Raul, no caso, assim, se fosse para classificar, por exemplo, cosplays de anime, cosplays de games, quadrinhos, filmes, tem um ranking, assim, tipo, por exemplo, a maior parte dos cosplays são de animes, ou a maior parte dos cosplays são depois de games. Tem isso? Eu acho que depende muito do contexto do evento que você acaba indo. Porque. Vamos dizer, se a gente for pegar na internet, vai ter cosplay a roda, né? Mas se for num evento, por exemplo. Vou pegar como exemplo a BGS. A BGS, que é a Brasil Game Show, né? Ou o anime. O Gamescom, lembrei. Então, se você pegar eventos como a BGS, que é a Brasil Game Show, ou Gamescom, são mais voltados para games, vai acabar tendo mais uma galera focada nos games. Porque tem os stands das empresas, né, geralmente. Então vai ter o stand da Nintendo, você vai ver a galera fazendo cosplays da Nintendo e tudo. Já se você vai para um evento mais o Anime Friends, talvez ele tenha mais um foco mais pra galera do anime, porque acaba trazendo dubladores de animes. Então a galera que tá mais dentro desse cenário, né? Então acho que varia o contexto onde você tá. Mas no geral é bem equilibrado. E inclusive tem nos eventos, assim, tipo, a maioria dos eventos a galera compete igualmente, né? Então você vai ter cosplay de anime, de games, de filmes, tudo completinho junto, né? E tem eventos que separam por categoria. Então já ouvi falar, nunca estive ainda em um, mas já ouvi falar que tem eventos que separam. Então tem campeonato cosplay games, categoria anime, né? Então varia muito desse contexto. Mas no geral é muito equilibrado, assim, galera. A galera que gosta de um acaba gostando do outro, né? Raul, para a gente encerrar esse bloco, você poderia tocar pra gente uma música tema aí do anime One Piece? Oh, com certeza. A de abertura ou a do Brook? É Brook. Só para aí, Bora lá. Aê, olha, Raul, muito top, bom, top, muito bom, top. muito bom, Essa muito é top. Valeu. maravilhosa. Chegamos ao final desse primeiro bloco, desse bate-papo sensacional com o Raul do Toca Cosplay. E amanhã a gente vai ter o nosso segundo bloco. Pessoal, curte, compartilha e ativa os sininhos de notificação, tá certo? É isso aí. Estamos de volta com o segundo bloco da Dualidade de Ideias. Vamos continuar, galera. Você participou de algum evento esse ano de cosplay? Pode falar como que foi esse evento? Esse ano? Desculpa. Isso. Beleza. Sim, participei de alguns. Eu acho que o que mais foi marcante pra mim. Teve muitos que foram marcantes. Mas eu vou citar. Acho que um deles, assim, que foi o mais marcante até agora foi o Anime Arts. Anime Arts aconteceu na cidade aqui vizinha, né, em Sorocaba. E eu fui no evento porque ia ter um dublador lá que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, que é o Guilherme Briggs, que por acaso é quem dubla o Brook. Então, Exatamente.
eu fui nessa intenção de encontrá-la, né? E pra mim foi muito marcante porque eu consegui conhecer o Guilherme Briggs usando o cosplay do Brook e toquei pra ele a música Binks no Saque. Então, pra mim, Nossa, assim, foi o auge do. Zerei a vida ali do cosplay, né? que da hora, que da hora. Então, pra mim foi uma experiência muito marcante. E citaria outros eventos que eu fui esse ano também, que foram muito legais, muito especiais, porque eu conheci muita gente legal. E gente que já tá aí, tipo, vamos dizer, que já me ajudou de algumas formas a criar cosplays, ou com dicas, ou às vezes chegando e botando a mão na massa junto comigo. Então, nesse aspecto, esse ano foi muito bacana pra mim de eventos, assim. Não querendo, assim, mas como que é ele pessoalmente? Porque ele parece ser uma pessoa muito simpática, que tanto que eu sigo ele nas redes sociais, ele acabou de postar um vídeo de uma pessoa que trabalha no Burger King, que tem a mesma voz que ele foi lá, Que replicou na fera! parte, replicou no vídeo dele, bombou o vídeo. Então ele parece uma pessoa muito legal, assim. Como que ele é? Sim. Como que ele é? Porque eu também sou fã dele, então. Total, olha que bacana. É... Bom, acho que eu posso contar como é que foram esses 30 segundos que eu tive ali com ele. Basicamente, cheguei ali no evento, ali no Anime Arts, a gente tinha que pegar uma fila pra entrar, né? Quando a gente chegou ali na beirada do palco, a gente ia entrar o nosso grupo, a nossa vez, né? E os grupos eram formados ali na hora, né? Era tipo de 5 em 5. Ia, tirava foto, passava, né? E eu falei, puxa, não vai dar tempo de conversar, porque só chega a tirar foto e sai. Então eu já vou entrar tocando. E aí eu entrei tocando a música pra ele. Ele parou assim, ficou boca aberta. E aí, Caraca. tipo, na hora que tipo, a gente chegou ali, né? Tipo, foi o tempo de chegar até ele, né? E aí eu parei de tocar pra virar pra foto. E pra mim foi muito especial, inclusive, se ele ouvir em algum momento esse podcast. Esse foi um momento que, assim, que eu ganhei o dia, porque ele virou e falou: Por que você parou de tocar? Continua, o refrão agora. Que da hora. E aí eu toquei o refrão e a gente tirou a foto tocando e cantando, sabe? Tipo, foi super especial. E aí depois ele pediu pra ver o violino, foi muito bacana também esse momento. Tipo, a moça tava lá, tipo, gente, tem mais gente pra entrar, mas a gente tava tipo, meu Deus do céu. E Que aí, da hora. tipo, mas enfim, ele super simpático, super gente fina, quis saber sobre o violino. E aí ele falou uma coisa que pra mim foi muito especial, né? E tava eu e tava meu amigo Walter, que tá sempre nos eventos comigo também, e ele tava fazendo Luffy nesse dia. E aí o Guilherme falou pra gente, falou, olha, vocês fazem um trabalho muito bacana, continuam com esse trabalho de vocês, assim, que é muito especial, e fiquei muito feliz de ver vocês com esses cosplays, né? E tipo, nossa, foi muito especial, assim, também pra mim, pro Walter. Walter, esse meu amigo, né? Ele tem o intuito de ser dublador um dia. Então, pra nós dois foi, assim, o auge, assim. Que Foi da muito hora. bacana. Existe algum cosplay que só acompanha as tendências do momento? Ou seja, que ele faz cosplay de personagens que estão em alta, independente se ele curte ou não o personagem? Sim. Eu vou falar que sim, porque tem uma questão também que, tipo, eu já vi acontecer, não comigo ainda, mas da pessoa ser contratada pra fazer um personagem específico. Então, tem eventos que às vezes eles querem levar uma atração, e às vezes o evento vai chegar pra pessoa que já faz ali vários cosplays, e chegar e falar, viu, tem como você vir com esse personagem? E aí, às vezes, a pessoa, tipo, por essa questão contratual, ali, ela quer fechar essa parceria, quer fechar esse contrato, acaba fazendo esse personagem. E eu imagino que nem sempre vá coincidir da pessoa gostar do personagem. Então, pensando assim, né, tipo, eu acho que às vezes a necessidade acaba falando mais alto, né? A não ser que seja um personagem que a pessoa odeia, coisa do tipo, né? Mas então eu acho que sim, deve ter sim essa situação em que isso aconteça. E aí nesse caso vai para um outro caminho que é realmente da pessoa que tá ali se profissionalizando nessa questão do cosplay, né? Que ela já tá levando ali pra uma carreira pra ela tirar o sustento dela daquilo e tudo mais, né? Que aí é um outro cenário. As tendências mudam muito assim de um ano para o outro, Raul, assim, por exemplo, de 2023 para 2024 e os demais anos assim sempre tem alguma uma mudança assim brusca assim? Como que é? Olha, eu acredito que sim, principalmente com os novos lançamentos. Então, por exemplo, os jogos da Royalverse, né? Eles. O Honkai e o Star Rail até ano passado eu não via tanto. Então já tava entrando ali a onda do Genshin,
mas esses outros são mais recentes. E. E aí, voltando um pouco mais, né? Tipo, vamos dizer, antes de lançar o Genshin, tinha muito do personagem do LoL. Então, a galera do LoL tava em peso nos eventos. E foi equilibrando, né, essa quantidade. E por fim, eu diria que, tipo, depende muito também dos animes que estão em alta no momento. Então, por exemplo, há uns anos atrás, é que caiu durante a pandemia, né? Então, durante a pandemia não teve evento. Mas, por exemplo, Attack on Titan teve um auge ali também. E, tipo, muita gente fazia o cosplay do Attack on Titan, a gente via no Instagram, acompanhava, né? E replicava cenas do anime, falas e tudo mais. E agora, por exemplo, já tá começando a entrar, tipo, vamos dizer, numa descendente ali, né? Então, tem algumas pessoas que ainda fazem, mas a gente já não vê tanto nos eventos igual antes. É... Eu falo porque, tipo, no meu caso, tem alguns cosplays que eu procuro, assim, sabe, nos eventos que eu queria muito gravar, às vezes um vídeo, uma música, e então acaba sendo até um termômetro, né? Então, um, por exemplo, que, tipo, nossa, um anime que eu me apaixonei, assim, e que eu não vi ainda um cosplay. Vi alguns, não vou falar que eu não vi, né? Mas foi o Hunter x Hunter, por exemplo. Eu assisti recentemente e vi pouquíssimos cosplayers de Hunter x Hunter. Então, tô louco pra achar algum cosplay pra eu tocar música. Tive a oportunidade de tocar no palco com uma cosplayer, que ela tava fazendo a apresentação do evento. A Ayu. Eu não sei exatamente se vocês conhecem, mas enfim. A Ayu, ela é de São José dos Campos e ela faz apresentação de eventos, né? E ela veio apresentar um evento aqui em Cesarolange. E no evento eu tava fazendo show. E na hora que eu toquei a música de Hunter x Hunter, ela tava vestida com o Kurapika, que é um personagem do Hunter x Hunter. E aí ela veio no palco junto comigo, dançamos e cantamos, foi super legal, assim, sabe? Mas é uma interação que eu queria fazer com mais cosplayers, assim, mas é raro de achar nos eventos. Fica a dica aí, gente. Bom, para encerrar esse bloco, Raul, eu quero pedir para você se você poderia tocar uma música do anime Digimon, pode ser? Opa, bora. Eu vou tocar que eu gosto, assim, do anime, viu, gente? Opa, fica à vontade. Aê, sensacional, Valeu. muito bom, Show, muito bom. show. Estamos encerrando aí o nosso segundo bloco desse bate-papo com o Raul do Toca Cosplay, uma conversa interessantíssima, um bate-papo assim bem legal. E amanhã a gente vai vir com o bloco 3 desse bate-papo, então não perca, já ativa o sininho de notificação, curta, compartilha e segue a nossa página. Vamos iniciar nosso terceiro bloco com podcast Dualidade de Ideias. Como que as redes sociais, os eventos, convenções influenciam assim nas tendências dos cosplays? Eu acho que a rede social, inclusive, ela acaba sendo muito um termômetro disso que eu comentei agora também, ainda. Resgatando até a pergunta anterior, né? Uhum. Tem gente que também, tipo. A rede social ela ajuda muito na questão de fechar parcerias, de você ser visto, né? E você ter ali um trabalho de cosplay, você acaba tendo essa questão da pessoa acompanhar o que tá em alta.
Então, tem gente que usa muito o recurso, por exemplo, da caixinha do Stories. Teve um dia que eu usei pra escolher um cosplay que eu ia no evento. Eu peguei e coloquei na caixinha. Pessoal, tô em dúvida entre esses dois cosplays, qual que vocês preferem? E aí, um dos cosplays era o Brook e a galera foi em peso no do Brook. Da hora. Então, e aí eu fui com o cosplay do Brook e foi super legal porque aí tinha gente já me esperando ir com o cosplay do Brook. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu, assim, foi muito legal isso. Mas eu sinto que, tipo, acaba sendo muito. Acaba influenciando muito, sim, as redes sociais nesse sentido. Quando eu fiz meu primeiro cosplay, eras atrás, então não tinha ainda. Tipo, não era muito usado, as redes sociais estavam começando ali, o Instagram, né? A gente teve a época do Orkut, que veio antes, tudo, né? Mas assim, pegando a parte que eu peguei já, assim, né? Tipo, quando eu comecei, meu primeiro cosplay foi ali por 2016, se eu não me engano. Então, tipo assim, eu mesmo tava começando a usar Instagram, sabe? Tava super é, início ali, né? Então, eu não via muito conteúdo de cosplay, porque às vezes eu não seguia naquela época, então... É isso, tem essa questão do algoritmo, de entregar coisas que você já segue, né? Tem tudo isso, né? Mas pensando hoje, por exemplo, que é tão intrínseco, a gente já nem fala mais o número de telefone, a gente fala o arroba do Instagram hoje em dia, né? Exato. E exato, eu acho que acaba sendo meio que crucial pra você ter esse contato com outros cosplayers e tá ali inserido nesse meio, né? Afinal, a pessoa que ela faz o cosplay também, ela quer que as pessoas vejam o cosplay dela também, né? Que, tipo, dá um trabalho gigante você fazer, às vezes, tá tudo bem você fazer também só pra você, mas a maioria das pessoas acaba querendo ali fazer pra mostrar esse trabalho pra outras pessoas e pegar às vezes até feedbacks e dicas e tudo mais, né? Então, eu acho que a rede social acaba sendo muito crucial nesse aspecto. E acaba influenciando dessa forma também, né? Os contatos, as interações. E como você abordou a criação do traje do esqueleto Brook? O Brook foi um personagem muito especial pra mim. É, trazendo aqui, resgatando também uma coisa que eu comentei antes, né? É, quando eu fiz o primeiro cosplay lá, há anos atrás, era o cosplay do Link, mas alguns amigos me apresentaram o Brook. Eu não conhecia o One Piece ainda, né? Eles chegaram Uhum. assim e falaram: Olha, quero te apresentar uma cena de um personagem, ele é violinista, combina muito com você e tal, né? Beleza. E aí me mostraram a cena do episódio que conta ali o passado do Brook, né? E, nossa, eu achei muito legal, cara. Eu me encantei pelo personagem. Falei, nossa, um dia eu vou fazer esse cosplay. Beleza. Passaram-se os anos, eu fiquei por muito tempo tendo só o cosplay do Link. Aí, pouco tempo atrás, saiu o anúncio de que o Guilherme Briggs estava dublando o Brook. Aí eu falei, acho que agora eu vou tirar esse cosplay do papel. Porque pode ser que eu encontre ele em algum evento, em algum momento. Como aconteceu, eu contei, né? Mas foi assim, aquele empurrãozinho pra eu tirar do papel, né? E aí, comentando sobre a construção do personagem, a primeira vez que eu usei esse cosplay, eu diria que foi um teste. Por quê? Eu fiz assim, eu peguei um terno que eu já tinha, uma cartolina laranja, cortei no formato aqui da paradinha que ele tem aqui. Outra Uhum. cartolina eu peguei e cortei com várias coisinhas cinzendinhas pra colocar aqui no braço. Comprei um óculos na lojinha de 1,99 assim, um óculos laranjinha assim, legal, escuro, né? Ah, a perucona, mentira, primeiro eu fiz sem a peruca ainda, que era só meu cabelo mesmo. Uma cartolinha eu fiz de EVA e falei, é isso, vamos pro evento e vamos ver quem reconhece. E beleza, e uma paninha azul pra fazer a gravata, né? Cara, cheguei no evento, bastante gente reconheceu, principalmente a galera que tava de cosplay do One Piece. Eu falei, acho que dá pra eu investir nesse cosplay. Aí, beleza. Por isso que eu falo, foi quase um teste ali, né? Porque eu falei, eu vou mais pra interpretar, vou focar mais no play do que no cos. E aí, beleza. A galera pegou referência, tudo. Eu falei, nossa, legal, acho que dá pra eu investir nesse personagem. Isso foi há mais ou menos um ano atrás. Então é bem recente também, inclusive. Aí, beleza. Comprei uma máscara lá numa lojinha assim, que era tipo uma máscara que parecia o personagem O Grito ali do Pânico, né? Uhum. É... não era esse personagem, mas o formato da máscara era parecido. E aí eu vou pegar ela pra mostrar pra vocês agora. Com licença. Que aí eu peguei e aí eu usei massa EVA. Aí aqui entrou o dedo da minha irmã também, né? Minha irmã, ela é designer e
ela tem uma mão pra fazer coisa de artesanato que é incrível. Que As da minhas túnicas hora. do Link foi ela que fez as primeiras túnicas e tudo, né? Me ajudou muito nesse processo. E aí a máscara ela que me deu a dica de eu usar a massa de EVA. Então o que que eu fiz? Eu usei a massa para criar o formato da máscara em cima da outra máscara usando como base. E aí eu coloquei um Oh, tecido preto bem leve para poder enxergar. Na primeira versão que a gente fez, eu tinha pego duas lentes de um óculos escuro, colocado aqui. Só que aí deu um problema hum. gigantesco que eu não estava esperando, que foi a falta de ar. Eu não enxergava, por quê? Coloquei a máscara, ela embaçava o óculos, eu não conseguia enxergar e era extremamente fechado, então eu não conseguia respirar direito. Não Caraca. consegui ficar muito tempo no evento com ela, não. Ficou coisa de uma hora assim, eu tive que tirar e respirar um tempo e tal. Aí coloquei mais um pouco, tirava, enfim, né? E hoje, como que ela tá? Depois eu peguei, tirei essa parte do óculos escuro, né? Coloquei o tecido preto. E aí eu tava usando uma balaclava pra ficar, tipo, esconder meu rosto, né? E aí chegou uma hora também que a balaclava também começou a ficar muito quente. Falei, cara, vou ter que trocar o esquema. Aí peguei, coloquei esse tecido mais fino, que é esse que tá hoje. E aí você vê que é tipo, dá pra ver o outro lado dele, né? Só que quando Uhum. coloca, não dá pra ver, porque aí fica escuro. Então não dá pra ver o meu olho e tudo mais. Olha que da hora. Então nesse aspecto ficou muito bacana. E assim, as ideias foram surgindo durante o processo. Vou falar, nossa, lá quando eu fiz a primeira vez, esperava que ela ia ser assim? Não. É o jeito que eu quero, o objetivo final pra ela? Não ainda. Então, vai acontecendo, né? E aí, a última vez que eu usei ela foi num evento em São Paulo. Que inclusive vou fazer só uma outra adendo agora, porque foi um outro evento muito marcante pra mim esse ano, que foi uma segunda realização do meu segundo sonho, enquanto cosplayer. Porque basicamente naquele dia que me apresentaram, o Brook, me falaram, poxa, tem essa cena do personagem e tal, né? E eu vi a cena e falei, caraca, queria muito interpretar essa cena num palco. Eu, na época, eu tava no teatro, fazia teatro de improviso, fazia parte de uma companhia, chama Companhia Improvisória de Araraquara. E aí o que aconteceu? Isso me dava muita base, assim, essa coisa do teatro, me dava muita vontade de atuar, né? Natural. E aí o que aconteceu? Eu olhei e falei, cara, eu quero muito fazer essa cena num palco um dia. Quando? Não sei. Algum dia da minha vida. Um belo dia aconteceu, uma pessoa me chamou no Instagram, e é a Carolis, ela tem assim uns cosplays muito bacanas, ela praticamente é a personificação do Luffy. Da hora. E ela pegou, me chamou lá e falou: "Cara, a gente tá procurando um Brook pra fazer uma peça num evento em São Paulo. A gente vai fazer um evento lá no Kenko, né? E a gente vai fazer uma peça de One Piece e não temos o Brook. Você toparia fazer?" Eu já de imediato disse sim. Na hora que ela me mandou o roteiro, eram os 15 minutos do episódio que tinha a cena que eu queria tanto fazer. Olha que da Cara, hora. foi a maior coincidência, assim, sabe? E aí lá no evento tinha também eles estavam com uma sala temática de One Piece, né? E ela tava ali meio que organizando isso tudo, né? Cara, chegou no dia, e aí o Brook era a versão do Thriller Bark, assim, né? Em questão. E ele tem esse rachado. Então o que que eu fiz? Falei, beleza, vou customizar ela pra ter o rachado também. Então vim com estilete, fiz aqui, e aí eu pintei a parte aqui de dentro com preto, assim, pra dar uma sombra. E ficou um efeito muito legal. E teve um Uhum. segundo aspecto de funcionalidade, porque eu consigo respirar melhor. Passa mais ar por causa do rachado. Então, assim, você vê que ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? E aí, falando também, né? Fechando esse adendo que eu fiz, e aí foi muito legal de interpretar a cena no palco. Foram 15 minutos de apresentação, naquela cena em que o Brook conta sobre o passado dele, reflete ali a questão da Labum, que ficou esquecida, né, ali no anime. E ele resgata toda essa história da Labum e fala de como era o bando dele, né, no passado, quando ele era vivo. E aí eu fiz a interpretação dessa cena com o pessoal. E até falei pro pessoal depois, assim, né? Porque a cena, ela toca a música do Brook duas vezes durante a cena, né? Uma é ele cantando com a galera, e depois a Isso. outra é o flashback dele cantando com a tripulação, né? Na hora que foi a primeira, eu já tava chorando, assim, debaixo da máscara. O pessoal falou, ainda bem que eu tava de máscara, porque ninguém viu. Mas pra mim foi ali a realização de um sonho de estar interpretando o personagem no palco, né? E aí o Não, próximo passo que eu... Desculpa, pode falar. não, é que você falou da história, acho que de todos, a história mais triste é a dele, né? Porque ele vê todo Sim, mundo morrer, ele só fica, e fica anos sozinho, vagando, sozinho, né?
Até a Desculpa, te galera cortei, achar mas ele, que a história é nossa. forte. O Não, Edgar, o total. Edgar entregando os spoilers aí, né? Tipo, Não, Ah, não, mas essa, acho que hoje em dia já não é mais tanto spoiler, viu? E posso falar exatamente. pra vocês? Eu sempre fui contra spoiler, mas esse foi um spoiler bom pra mim, porque foi o que me fez gostar do personagem, mesmo sem eu conhecer Olha, o anime. Então, nesse exatamente. caso, acabou sendo positivo ali. Mas, nossa, é fogo quando alguém dá um spoiler de algo que você tá assistindo, é triste. É. Mas. E a máscara, concluindo, né? A próxima coisa que eu pretendo fazer nela é fazer uma articulação, pra ele mexer a boca. Então, eu pretendo fazer alguma modificação. Provavelmente eu mantenha essa do jeito que tá e faço uma nova pra na nova fazer essa modificação, né? Que aí se der errado ainda tem essa. E Da concluindo a hora. questão do traje, a outra parte crucial do traje do Brook é a camisa de esqueleto. É, Essa daqui eu tive que fazer. Porque eu não achava nenhuma pra comprar que fosse do jeito assim que eu falava, puxa, essa é do jeitinho que eu quero, sabe? E aí tem uma coisa também que é tipo a questão da proporção, né? O Brook ele é um personagem de 2,5 metros de altura. Pra eu fazer com quase 1 metro a menos que ele, eu tenho 1,70. Então assim, eu tenho que pensar nessa proporção. Se eu for fazer a cabeça do tamanho que ela é, vai ficar gigantesca, né? Então eu falei, beleza, eu vou ter que adaptar tudo. Então isso inclui meio que tipo na parte da roupa também, né? Então na hora que eu fui fazer o desenho, tentei adaptar essa questão pro tamanho meu e de uma forma que ficasse ainda, tipo, comprido ali, né? Tipo, tentando deixar ele esticado ali, né, pro personagem. E aí eu usei basicamente uma camisa preta que eu já tinha no meu guarda-roupa e tinta branca de tecido. E aí eu fui da hora. fazendo aquele efeito. E aí em volta de onde eu pintei os detalhes de branco, aí eu passei um canetão permanente preto pra dar meio que um efeito de profundidade. Então acabou ficando esse resultado. E ainda por cima ele é útil porque tem um bolso que eu consigo colocar um lapelinha quando eu vou gravar algum vídeo, alguma coisa. Da Então acabou hora. sendo bem bacana assim a construção do Brook. Ô, Raul, os filmes eles afetam também o universo cosplay e eu queria perguntar o seguinte também. Aqueles filmes, talvez assim, que não têm personagens assim caricatos, tem pessoas que tentam adaptar assim para o cosplay? Vamos, sei lá, tipo, vamos ver um exemplo aí. Por exemplo, vai, o personagem lá do Poderoso Chefão, assim, tipo, que não é tão caricato assim. Existem pessoas que criam uma fantasia de cosplay assim pra ir nos eventos também? Como é que é? Tem isso? Tem. Basicamente, os filmes, acho que um exemplo que dá pra citar assim bem bacana é os da Marvel, por exemplo. Então a gente teve o universo cinematográfico Marvel, né, que foi vindo lá desde 2008. Eu lembro quando eu assisti lá o primeiro filme do Homem de Ferro, né? E aí, beleza, foi vindo, foi surgindo os filmes, aí culminou agora no Vingadores Ultimato. Naquela época, tipo, nossa, eu encontrava cosplay do filme, assim, até quando eu ia assistir a sessão do filme no cinema, sabe? Então, não só, vamos dizer, nos eventos de cosplay, mas, tipo, a pessoa acaba levando até pra outros lugares que acaba se tornando ali um evento, né? Uhum. Então, na pré-estreia de filmes, eu já vi bastante gente fazendo cosplay, do Homem-Aranha também, do Mario, por incrível que pareça, já vi também cosplay do Mario no filme do Mario. Vi cosplayers do filme do Divertidamente, que saiu recentemente, né? Vi a galera indo também fantasiada com as emoções. Então, a gente fala fantasiada, mas na verdade o termo correto seria ali, né? Caracterizada, no caso do cosplay, né? Pra não. A gente usa esse termo geralmente, mas caracterizada ali com as emoções, né? Não que esteja errado fantasiada, mas é só pra dar aquela Uhum. diferença que eu comentei lá no começo. Pessoal que viu o primeiro corte. E aí, no caso, então, basicamente a galera que leva, assim, né, nesse sentido dos filmes, acaba usando pra ir nas estreias e tudo e interagir com a galera ali. Então, sim, acaba gerando. E por fim, nessa questão que você falou dos personagens menos caricatos, tem gente que faz por gostar do personagem. Aí a galera tenta fazer assim uma tipo uma forma de fazer uma alguma característica do personagem que seja marcante e trazer isso pro cosplay, sabe? Então no caso do Poderoso Chefão, às vezes a postura, a voz ali, por mais que seja só um terno e a barba ali, né, o cabelo, às vezes a postura da pessoa chegar com a voz ali interagindo e tal, você já fala, já entendi qual personagem que é.
Então ele leva muito mais ali o lado do play, né, do cosplay. Então acho que entra nesse lado, assim. Toca, como que foi você colocar o instrumento do cosplay do Brook? Então, pra mim, o instrumento acabou vindo antes. O violino veio pra mim na infância e vim aprendendo desde então, né? E chegou um momento que eu comecei a querer, tipo, que eu gostava muito de animes e jogos e tudo, comecei a querer tocar as músicas dos animes e músicas de personagens, né? E aí quando eu trouxe o Brook, já foi quando eu tava num ponto. Eu considero que a gente tá sempre aprendendo, músico a gente tá sempre aprendendo. Mas em questão de repertório de conhecer músicas, eu falo, acho que eu já conheço bastante personagens e bastante músicas dos personagens pra tentar fazer ali uma graça nos eventos, né? E então, quando eu fiz o cosplay do Brook, construí ele de um ano pra cá, né? Eu já fiz nessa intenção de tentar levar a música pra galera nos eventos e levar o violino, que é uma característica muito marcante do personagem, né? E o Brook, ele tem uma característica que eu acho muito legal. Não só, tipo, nos momentos, assim, que ele... Vamos dizer, tem uma cena ali dele, que ele vai parar e tocar, né? Tem horas que às vezes ele tá ali de fundo, tocando. É, Então a galera tá ali no barco e ele tá lá no fundo ali tocando uma é. música e tal, fazendo aquela ambiência, né? E eu acho isso muito legal, assim. A galera que vai comigo nos eventos, esses meus amigos, assim, que vão junto, eu falo, gente, vocês me desculpem porque eu fico tocando música o dia inteiro, eu gosto de tocar. Então, assim, eu vou ficar, às vezes, do nada, eu pegar, vou começar a tocar aqui uma música aqui e tal. O pessoal fala, não, tá tranquilo, a gente gosta de ouvir também, fala, então tudo certo. Mas é muito isso, assim, sabe? Eu gosto muito dessa vibe de, às vezes, tipo, só começar a tocar despretensiosamente, né? E de uma forma levar a música pras pessoas. Inclusive, num evento que eu fui recentemente, não tava de Brooks exatamente, mas tava com o violino. E eu tava com outro personagem que é do Rasminhota, o Husky. Tá até aqui a orelhinha dele e a máscara. E aí, no caso, eu tava no evento e foi legal porque algumas pessoas me questionaram como funciona o violino. Porque às vezes tem gente que nunca viu um violino de perto, né? E aí tem a oportunidade também de pegar uma pessoa, mostrar pra ela, falar, olha, pode segurar o violino, segura pra você ver como que é. Ah, ele é leve, ele é levinho, sabe? E aí você toca desse jeito, e assim que sai a nota dele, e como é que funciona ali o princípio dele e tudo. Eu acho muito legal, assim, puxa muito a minha raiz de professor também. Então, eu acabo, tipo, gostando muito desse tipo de interação também, né? Levar esse conhecimento pra pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de conhecer, né? E eu mesmo, se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer o violino, também pode ser que eu nunca fosse tocar ele. Então eu penso nisso também. Raul, para encerrar esse bloco, eu quero pedir para você se você poderia tocar uma música, se possível, até a música de abertura de um anime que me marcou muito, que é Pokémon, pode ser? Opa, com certeza. Muito bom, muito Show, bom. show. Legal, então é isso. Chegamos ao final desse terceiro bloco com o Raul do Toca Cosplay. Um bate-papo aí sensacional. Amanhã nós vamos voltar com o bloco 4, né, dando continuidade a esse bate-papo. E eu queria pedir para você que está vendo esse vídeo, que viu esse vídeo até agora, compartilha, curte, ativa os sininhos de notificação e acompanha que amanhã tem mais. Estamos de volta com o quarto bloco do nosso podcast Dualidade de Ideias.
Raul, no bloco anterior você falou da interferência, né, dos filmes no universo cosplay, falou um pouco também de personagens assim não tão caricatos, né? E aí me surgiu uma dúvida aqui, uma questão. Tem algum evento que você foi, que você olhou um personagem e você ficou pensando, meu, que personagem é esse? Você tentou descobrir ali e depois você ficou sabendo que era um personagem de algum filme e tal. Já aconteceu isso contigo? Você poderia falar qual personagem é esse pra gente? Sim, já aconteceu. Acontece bastante. E muitas vezes, às vezes eu acabo descobrindo na hora. Então, principalmente, por exemplo, os personagens de Genshin. Apesar de eu ter mencionado, eu ainda não joguei Genshin o suficiente pra conhecer os personagens. Eu conheço ali, tipo, os básicos, assim, né? E aí, às vezes, acaba que eu vejo um cosplay muito legal, assim, às vezes a pessoa chega, interage e tudo mais, tira foto e pá. Aí depois que a pessoa sai, eu pergunto pra alguém perto, assim, viu? Qual cosplay que é esse? Aí a pessoa, ah, é tal personagem. Eu, obrigado. Mas já aconteceu também de eu ver algum cosplay que eu achar muito legal e eu chego pra pessoa e pergunto. E aí eu, tipo, tento assim, né? Tipo, poxa, não desmerecendo o cosplay da pessoa, mas só porque às vezes a gente não tem todas as referências, né? Eu falo, oi, tudo bem? Eu achei seu cosplay muito legal. E qual pessoa que eu não conheço o personagem? Qual que é, né? E às vezes a pessoa fala, eu continuo não conhecendo, mas eu anoto ali uma recomendação, né? Fala, poxa, eu vou procurar conhecer a obra, coisa do tipo, né? Então eu levo muito pra esse caminho, né? E eu acho que nesse último evento que eu tive, que foi esse que eu mencionei de que eu tava de Husky, aconteceu bastante isso, assim. Então, não vou conseguir enumerar assim, tipo, um específico, porque aconteceu vários, assim. Talvez por ser uma região também, tipo, eu fui pra São José do Rio Preto e foi uma região que eu nunca tinha ido também. Então, eu conheci muita gente nova. E aí, no caso, muitos cosplayers novos também e muitos personagens que eu não conhecia por acaso. Não sei se tem uma coisa também de região para região, a galera focar numa obra específica, às vezes por ter contato ali, né? Tipo, ah, tô assistindo tal coisa, você vai de tal cosplay? Ah, eu vou fazer um cosplay disso também, sabe? E aí acabou que, tipo, coincidiu de ter vários que eu não conhecia. Mas é isso, tipo, a gente acaba levando desse jeito, sim, é uma oportunidade da gente acabar conhecendo também novas obras aí. De tantos personagens que nós temos no One Piece, por que o Brook? Eu acho que principalmente pela questão do violino. É... Acho que resgatando um pouquinho do que eu comentei, inclusive no bloco anterior, o pessoal pode ir lá pra ver essa chave. Eu acabei, né, trazendo o Brook por conta do violino, trazendo antes, né? E fui apresentado o personagem através do. Desculpa, foi apresentado ao One Piece, né? O anime, através do personagem Brook. Então isso já criou ali pra mim uma ligação muito forte. Então acho que principalmente por conta disso, assim. O Brook ele tem características que não combinam tanto comigo, de fato. Por exemplo, a questão dele ser todo mulherengo e tudo mais, essa parte não, não agrega tanto assim no meu. Na minha interpretação, eu acabo deixando essa parte de lado. Mas a questão da música eu acho muito legal. Então, é o meu foco maior ali no personagem ter sido esse. E ele gerou uma coisa também, porque eu acabei. Como é que eu vou falar? Extrapolando ali um limite de levar o violino pros outros personagens que não necessariamente tocam violino. Então, eu fui fazer um show. Foi o primeiro show que eu fiz, né? Foi em Cesário Lange, num evento aqui na cidade vizinha. E o pessoal me convidou pra tocar no palco e tudo. Falaram: olha, você tem um trabalho muito bacana aí com violino, né? Seria legal se você conseguisse fazer aqui um show. Preparei um show, tudo. E aí eu falei: tá, mas não necessariamente eu vou estar com o Brook. Porque, assim, uma coisa é eu chegar e tocar uma música pra alguém. E é difícil pra caramba tocar com a luva de esqueleto e com a máscara. Eu falei: eu não aguento tocar 1 hora de show com a luva. Então eu vou precisar pensar ali num personagem que fique confortável. E aí o personagem que eu levei foi o Steven Universe, que é inclusive a roupa que eu tô trajando agora, né? Então, no dia eu falei, tá, eu vou levar o cosplay de Steven, que é um cosplay confortável, mas ok, o Steven não toca violino. Mas ele é um personagem que também é músico, que também foi o que me fez fazer o personagem do Steven, né? Ele toca o ukulele, tem algumas cenas que ele toca violão também no cartoon, né? E aí, no caso, eu falei, tá, se ele já é músico, ok eu associar com o violino. E aí, beleza, toquei com o violino, né?
Então meio que o Brook acabou extrapolando ali essa questão do violino pros outros personagens, né? E aí falei, tá, na verdade, tipo assim, se o meu foco tem sido essa questão de tocar as músicas dos cosplayers, não necessariamente eu preciso estar com um cosplay que toque o violino, né? Então pode ser ali uma marca registrada dos meus cosplays, estar com o violino. E aí foi quando eu comecei a levar para os eventos. O primeiro foi em São José, foi no evento lá do Yokai, e eu tava de Link e eu levei o violino. Então, com todo o aparato Link, espada, escudo, etc. E aí levei o violino junto, porque eu falei, por mais que o Link toca Ocarina, né? Foi, eu quero fazer esse experimento. E o Link é um personagem que eu me sinto muito confortável usando, porque foi o primeiro e tudo, né? E deu super certo. Gravei vários vídeos lá, vários conteúdos, a galera gostou bastante de interagir e tudo. Então, acaba sendo muito mais essa questão da interação do que realmente, vamos dizer, o personagem, mas o personagem não toca o instrumento, sabe? Uhum. Então, ninguém nunca me chegou assim e julgou por estar inserindo um elemento a mais ali. Então, nesse aspecto tem sido muito legal, assim. Ô, Raul, você se caracteriza de um dos personagens do game Zelda. Por que o game Zelda? E eu quero que você conte um pouquinho aí das particularidades desse personagem, principalmente para quem não conhece o game. Você pode falar um pouco pra gente? Sim, claro. Então, o Zelda ele é um jogo que ele tem uma questão nostálgica muito forte pra mim. Quando eu era criança, lá em 98 foi quando saiu o Zelda Ocarina of Time pro Nintendo 64. O pessoal chamava de 64, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha 3 para 4 anos de idade na época. O meu pai tinha o videogame, o Nintendo 64, e ele chegava do trabalho e jogava o game. Então ele jogava durante a noite, porque ele chegava do trabalho e trabalhava durante o dia, né? E eu ficava lá sentado do lado dele assistindo ele jogar, assim, sabe? Maior alegria. E aí quando ele saía pra trabalhar de manhã, eu ia lá e tentava jogar, né? E criancinha não conseguia ler os diálogos, mal sabia ler ainda, né? Então assim, toda hora eu chamava minha mãe, mãe, o que que tá escrito aqui? Minha mãe não sabia inglês, eu olhava e falava, tá, não sei, mas vamos lá. Seu pai tem essa revista aqui que conta tudo que tem que fazer no jogo. Deixa eu ver a parte que você tá. Então minha mãe pegava a revista, falava, você tem que fazer tal coisa. Obrigado. E aí, assim, ia avançando no jogo. E foi o primeiro jogo que me despertou esse real interesse, assim, sabe? Por mais que na época eu joguei outros jogos ali, Sonic, eu tenho memória de jogar. Tem foto minha quando eu tinha 2 anos de idade com o controlinho do Mega Drive, que aí eu já não tenho essa memória, mas assim, né? O Super Mario 64, o Super Mario do Super Nintendo. Então, assim, tenho essas memórias de ter jogado, mas o Zelda teve essa questão muito marcante. De ter essa experiência de, tipo assim, de precisar de mais gente pra jogar o jogo, sabe? Porque foi o primeiro jogo que eu não conseguia jogar sozinho, né, de fato. E aí nisso eu ficava tipo, nossa, meu, que legal, né? Tipo, tem essa revista que conta as coisas e tudo, nem sabia ler, eu olhava as figuras da revista, ficava vendo ali, né? Tentando decifrar, e aí tinha essa interação. E isso pra mim foi muito bacana, assim. Me despertou, assim, um afeto muito grande pelo jogo, né? Beleza. Passado um tempo, a gente teve algumas situações ali vamos dizer, na minha infância que precisou desfazer dos videogames e muita coisa foi embora, televisão e outras situações ali. A gente mudou pro interior e aí eu tinha uma irmã 4 anos mais nova que eu e a gente brincava muito assim no quintal, né? A gente cresceu sem televisão e videogame. Então, nas brincadeiras, eu às vezes, tipo, pegava e ficava contando pra elas histórias do Zelda. Então eu falava, nossa, e tinha um jogo que eu jogava, assim, né? E ficava contando fase, contando boss, como é que era. Muito por conta do que eu tinha assistido meu pai jogar, eu assisti ele jogar o jogo inteiro, né? E aí, beleza. Esse foi o primeiro aspecto, né? Que, tipo, me dava essa vontade de contar sobre, de falar sobre, né? E aí, depois fui crescendo. Depois, quando eu tava, sei lá, na minha sexta série, sétima série, por aí. Aí eu já tinha conseguido comprar um Nintendo 64, já tinha TV em casa de novo. E aí, no caso, conheci um colega ali de estudos que tinha a fita do Zelda. E aí ele me emprestou. E eu falei, nossa, cara, eu vou finalmente jogar isso e tal, né? E minha irmã junto também. Eu falei, não, vem que você vai ver eu jogando também, né? E aí eu pegava, olhava assim, na hora que abriu a primeira tela,
Eu falei, caraca, mas não tem ideia do que tá escrito. E eu não tinha a revista, né? Porque era tudo em inglês. E aí eu falei, nossa, mas tem um dicionário de inglês lá no meio dos livros que, sei lá, a tia deu, vou pegar lá. Cara, tem aquele dicionário pagininha amarela assim, ia pegando a palavrinha, traduzindo, traduzindo. Foi assim que eu comecei a aprender inglês. Traduzir o jogo inteirinho pra entender o que tava acontecendo, sabe? Tipo, ia traduzindo assim, né? Tipo, olhando o dicionário e tal. E aí, beleza, falou isso, então acho que tem que ir em tal lugar, que tinha essa referência e tal. Zerei o jogo desse jeito a primeira vez. Chegou uma Que da parte que eu hora. precisei consultar uns detonados, porque o jogo é difícil, né? Então ele teve vários aspectos, assim, tipo, que foram importantes pra mim, né? E aí isso abriu porta também pra jogar vários outros jogos do mesmo gênero. Ele é um jogo de. Meio que ele mistura, ele é um jogo de aventura, eu diria, mas que tem elementos de RPG. E então, depois que eu fui descobrir, depois de anos, o que que era RPG e conheci jogos de RPG, eu sempre me lembrava, nossa, isso aqui deu base pra alguma coisa que tava lá no Zelda que eu joguei, sabe? Então foi um jogo assim que me serviu de base pra muitos outros, vamos dizer. E aí criou esse afeto. E aí quando o principal elemento que eu gostava no jogo era a ocarina, né? Ficava lá, o personagem ele toca a ocarina, que pra quem não conhece, é esta flautinha aqui. E ela basicamente é uma flauta, tipo, ela tem aqui os furos onde você coloca os dedos pra colocar as notas e tudo. E o jogo ele tem uma mecânica em que você aperta um botão pra dar uma nota. Então você consegue, tipo, cada botão vira uma nota da ocarina, né? Você consegue ficar tocando musiquinhas ali. E pra mim era super divertido também. A própria revista lá que meu pai usava, de detonado, tinha assim uma página que era só tipo, como tocar a música dos Simpsons, música do Star Wars, várias musiquinhas pra você Uhum. tocar lá no jogo, tinha a sequência dos botões que você apertava, sabe? E aí me despertou esse interesse quando eu conheci a Ocarina. Eu acho que eu comentei no bloco um, se eu não me engano. Quando eu conheci o Ocarina, eu falei, cara, eu quero fazer um cosplay em volta disso. Porque eu quero levar o personagem tocando a Ocarina, né, pros lugares. E aí, o primeiro evento que eu fui. E aí vem a questão também, até uma dica pro pessoal, né? A gente pensa, nossa, eu quero fazer o cosplay de US$ 1 milhão e estar extremamente igual ao personagem. Cara, meu primeiro cosplay, ele foi tipo assim, uma peruca que eu comprei numa lojinha de 1,99. Paguei, sei lá, R$ 20 ali, toda amarela assim, uma camiseta verde polo, fiz o escudo com papelão EVA e não tinha espada ainda. E fui pro evento e ganhei na categoria apresentação por causa da Ocarina. Olha só. O pessoal falou, poxa, ele tá realmente interpretando o personagem. E na apresentação o que conta é a interpretação, né? E a galera reconheceu o personagem e fiquei super feliz, assim, foi super gratificante. Foi o que me fez entrar nesse mundo dos cosplays. Raul, para a gente encerrar esse bate-papo, eu quero pedir para você tocar um pouco para a gente do tema aí de algum filme ou tema mesmo do Estúdio Ghibli, pode ser? Com certeza. Essa acho que é a mais conhecida ali do Estúdio Ghibli, né? Mas vamos que vamos. Oh, Bacana. nossa, Essa show foi de de bola, nota, essa é show de top, top, bola, muito top. bom. Valeu. Chegamos ao final desse bate-papo sensacional com o Raul do Toca Cosplay, um bate-papo incrível, trouxe várias particularidades aí desse universo cosplay. Raul, muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço pelo convite, gente. Fico feliz que vocês gostaram do papo. Espero que a galera que tá assistindo goste também. Aproveitando, galera, aqui na descrição vai estar o Instagram dele, as nossas redes sociais. Segue lá,
compartilha, dá aquele like, manda para os seus amigos e até a próxima, galera. Até a próxima. Até a próxima.